Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O burburinho que vem ganhando corpo nas últimas horas é daqueles que mexem com o imaginário do torcedor. Fontes próximas ao mundo do futebol internacional garantem que o sheik do PSG, Nasser Al-Khelaifi, estaria de olho em investir pesado no futebol brasileiro, e o clube escolhido para esse ousado projeto seria justamente o Vitória, da Bahia. A ideia, segundo as especulações, seria transformar o rubro-negro baiano em uma verdadeira potência do futebol nacional, capaz de rivalizar financeiramente e estruturalmente com gigantes como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. A notícia cai como uma bomba não apenas no cenário brasileiro, mas também no cenário internacional, já que o Vitória é um clube com história, torcida apaixonada e uma tradição que sempre o manteve vivo entre altos e baixos. Esse possível aporte de dinheiro estrangeiro seria o combustível necessário para recolocar o Leão em um patamar que há muito tempo sua torcida sonha. O rumor cresce porque, nos bastidores, comenta-se que reuniões sigilosas já aconteceram entre representantes do Vitória e emissários ligados ao dono do PSG. Embora ninguém tenha confirmado oficialmente, a movimentação nos bastidores é intensa e deixa os rubro-negros em polvorosa. O contexto desse possível negócio é ainda mais fascinante quando lembramos o histórico do Vitória. Clube que já revelou craques para o mundo, como Bebeto, Vampeta, Dida e Davi Luiz, além de ser reconhecido por sua base sólida, sempre foi visto como uma fábrica de talentos. O investimento de Nasser Al-Khelaifi teria, portanto, um atrativo adicional, o aproveitamento e valorização da divisão de base, algo que poderia render frutos técnicos e financeiros em médio e longo prazo. A lógica seria simples: injetar capital pesado, modernizar o Barradão, ampliar a estrutura de treinamento, contratar jogadores de ponta para elevar o time no curto prazo, e ao mesmo tempo potencializar o trabalho já reconhecido das categorias de base. Imagina-se um cenário em que o Vitória pudesse mesclar jovens formados em casa com grandes nomes do mercado, criando um elenco competitivo e midiático, que chamaria a atenção até mesmo fora do Brasil. A torcida, por sua vez, começa a sonhar alto, vendo a chance de um futuro diferente, em que não lutaria apenas para se manter na Série A, mas sim para conquistar títulos e disputar protagonismo em torneios continentais. As movimentações de Al-Khelaifi, caso confirmadas, seguiriam uma tendência que já não é novidade no futebol mundial: investidores estrangeiros apostando em clubes de potencial. Foi assim com o Manchester City, adquirido pelo grupo de Abu Dhabi, e com o próprio PSG, que virou potência após a chegada de capital do Catar. No Brasil, rumores de compras e investimentos em clubes também têm se tornado frequentes, especialmente após a regulamentação da SAF, que abriu as portas para um novo modelo de gestão. E o Vitória, nesse contexto, aparece como um alvo estratégico. Localizado em Salvador, uma das maiores cidades do país, dono de uma torcida gigantesca e apaixonada, o clube tem o apelo popular e a relevância regional que podem ser transformados em força nacional. Além disso, o mercado nordestino tem crescido em importância para as marcas, e a presença de um gigante internacional investindo em um clube da região seria vista como um divisor de águas. O simples rumor já faz crescer a expectativa de que o futebol brasileiro possa, finalmente, ver o Nordeste ocupar o espaço de protagonismo que há muito tempo merece. O que mais chama atenção é a suposta proposta financeira envolvida. Fala-se nos bastidores que o sheik estaria disposto a colocar uma verdadeira bolada em jogo, algo que giraria em torno de centenas de milhões de reais. Não seria apenas uma questão de reforçar o elenco, mas sim um projeto estruturado para transformar o Vitória em um clube modelo. Estádio modernizado, centro de treinamento de padrão europeu, reforços internacionais de impacto e, claro, ações de marketing e internacionalização da marca. Seria, em outras palavras, a criação de um novo produto esportivo global, com o Vitória como carro-chefe no Brasil. Para os torcedores, a ideia de ver craques de renome vestindo a camisa rubro-negra é de arrepiar. Imagine a cena: jogadores que hoje brilham na Europa desembarcando em Salvador, atuando no Barradão, diante da vibração de uma torcida que sempre foi reconhecida como uma das mais fiéis do país.
É o tipo de cenário que mexe com qualquer apaixonado por futebol. Apesar de todo o entusiasmo, também existe uma ponta de cautela. Alguns analistas lembram que o Vitória, antes de sonhar com títulos e craques internacionais, precisa ter uma gestão sólida e transparente para lidar com tamanha mudança. A transição para o modelo de SAF não é algo simples, e exige ajustes legais, financeiros e políticos. Além disso, a entrada de investidores estrangeiros pode trazer benefícios, mas também riscos, especialmente se o projeto não for pensado de forma sustentável. Há exemplos de sucesso, como o próprio Manchester City, mas também existem histórias de fracasso, em que o investimento não deu retorno e o clube acabou prejudicado. É natural que a torcida esteja eufórica, mas também é importante que haja reflexão sobre os rumos que esse tipo de negociação pode tomar. O equilíbrio entre sonho e realidade será fundamental nesse processo, caso o rumor se torne algo concreto. Outro ponto curioso é que a escolha pelo Vitória, e não por outros clubes do eixo Rio-São Paulo, reforça a ideia de que há um interesse estratégico por trás. O mercado nordestino, que até pouco tempo era visto apenas como coadjuvante, hoje é alvo de marcas, investidores e até mesmo da própria CBF, que enxerga ali um potencial gigantesco de crescimento. O Vitória, por sua tradição e por estar em Salvador, seria um cavalo certo nessa corrida. Caso a negociação se confirme, não seria apenas o clube a mudar de patamar, mas todo o cenário do futebol nordestino ganharia força e visibilidade. A rivalidade com o Bahia, que já foi intensa em outros momentos, poderia ganhar contornos ainda mais épicos, colocando o clássico BAV em um patamar de repercussão nacional. Não dá para negar, o simples rumor já provoca ansiedade, expectativa e uma dose de imaginação em todos que acompanham o futebol brasileiro. Nos corredores do Barradão, a conversa corre solta. Dirigentes evitam falar abertamente sobre o assunto, mas não escondem que há movimentações acontecendo. A palavra usada por quem está por dentro do ambiente é de sigilo. Tudo é tratado de forma discreta, justamente para não atrapalhar as negociações, caso elas estejam realmente em andamento. A imprensa local já tenta arrancar informações, mas até agora, o que se tem são indícios e pistas soltas que, quando colocadas lado a lado, fazem sentido. O Vitória, que busca se reestruturar e voltar a ser protagonista no futebol nacional, seria o alvo perfeito para um investidor que queira marcar presença no Brasil. É um clube de massa, de tradição e com potencial de crescimento. Para os torcedores, essa mistura entre mistério e esperança cria uma atmosfera de novela, em que cada novo rumor é tratado como um capítulo que aproxima o time de um futuro grandioso. O que se comenta é que a torcida, ainda que cautelosa, já se permite sonhar com dias melhores, afinal, não é todo dia que um dos homens mais poderosos do futebol mundial olha para um clube brasileiro fora do eixo. Se o projeto realmente for colocado em prática, os efeitos seriam sentidos muito além do Vitória. O Nordeste passaria a ser visto de uma forma completamente diferente pelos demais clubes e pela própria mídia esportiva. Imagine os jogos do Vitória passando a ter cobertura internacional, narradores de fora acompanhando o desempenho do time, transmissões globais destacando Salvador como palco de grandes espetáculos. Isso mudaria a forma como o futebol brasileiro é consumido, abrindo espaço para que outros clubes da região também possam atrair investimentos. É uma espécie de efeito dominó, em que um passo ousado pode abrir portas para muitos outros. Além disso, o peso cultural e social seria imenso. Ver um clube nordestino se tornando potência mundial seria uma vitória não apenas para seus torcedores, mas para toda a região, que há décadas luta por maior valorização no cenário esportivo. Esse rumor, portanto, carrega muito mais do que a possibilidade de reforços e títulos, ele mexe com identidades, com representatividade e com a chance de uma revolução silenciosa no futebol brasileiro. Entre os torcedores, as opiniões começam a se dividir. Parte da massa rubro-negra já se imagina comemorando títulos inéditos, vendo jogadores consagrados desfilando no gramado do Barradão. Outra parte, mais cautelosa, teme que a identidade do clube seja diluída em meio a tanto dinheiro estrangeiro. O Vitória é visto como um clube de alma popular, nascido da força do povo baiano, e há quem questione se um projeto global não acabaria afastando essa essência. Esse dilema, no entanto, faz parte do processo de transformação que o futebol moderno vem atravessando.
A paixão e a tradição precisam caminhar lado a lado com o profissionalismo e o investimento. A grande pergunta é: até que ponto o clube conseguirá equilibrar essas forças sem perder sua essência? Esse debate, certamente, vai ocupar as rodas de conversa da torcida durante muito tempo, especialmente se os rumores ganharem mais força. Por enquanto, o que existe é um sonho alimentado pela possibilidade de ver o Vitória deixar para trás os anos de sofrimento e se transformar em símbolo de prosperidade no futebol brasileiro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Outro ponto que chama atenção é a possível rivalidade internacional que esse movimento poderia gerar. Imagina só, o Vitória sendo citado em programas esportivos europeus como o novo projeto do Sheik do PSG. Isso colocaria o clube em um mapa de visibilidade totalmente novo, despertando a curiosidade de jornalistas, torcedores e até investidores de outras partes do mundo. Além disso, poderia abrir portas para intercâmbios de jogadores, parcerias com clubes estrangeiros e até amistosos internacionais. O Vitória deixaria de ser apenas um nome forte no Brasil para se tornar uma marca reconhecida globalmente. Para os patrocinadores, seria ouro puro. Para os torcedores, seria uma mudança de patamar tão grande que nem mesmo os mais otimistas poderiam imaginar. E ainda há o detalhe do clássico BAV, um dos maiores clássicos do país ganharia proporções inéditas, podendo rivalizar em impacto com Fla-Flu ou Grenal. A atmosfera de Salvador em dias de clássico já é única, mas com esse investimento, se transformaria em espetáculo digno de palco mundial. A trajetória de Nasser Al-Khelaifi no futebol mostra que ele não costuma dar passos em falso. Desde que assumiu o PSG, transformou o clube em sinônimo de poderio financeiro, contratou alguns dos maiores jogadores do planeta e colocou Paris no centro do mapa esportivo global. Claro, ainda falta conquistar a sonhada Champions League, mas não há como negar o impacto que ele gerou no futebol europeu. Pensar que esse mesmo homem poderia escolher o Vitória como seu novo projeto é algo que mexe com a imaginação. Não seria apenas um investimento esportivo, mas também uma jogada política e cultural, colocando o Catar ainda mais presente no futebol mundial. Para o Brasil, seria a prova definitiva de que o país voltou a ser visto como mercado estratégico. Para o Nordeste, seria o reconhecimento de sua força e importância. Para o Vitória, seria a chance de ouro de sair das sombras e brilhar como nunca. E para a torcida, seria simplesmente a realização de um sonho que parecia impossível. O mais curioso em toda essa história é que, mesmo sem confirmação oficial, o rumor já está cumprindo um papel poderoso: reacender a chama da esperança. Torcedores que estavam descrentes, cansados de anos de altos e baixos, decepções e lutas para se manter na elite, agora se permitem sonhar com algo maior. E é justamente isso que torna o futebol tão especial: a capacidade de fazer as pessoas acreditarem no improvável. Ninguém sabe se as conversas vão realmente se transformar em contrato, se os milhões prometidos realmente vão chegar, mas a simples possibilidade já mudou o astral da torcida. Nas arquibancadas, nos bares, nas redes sociais, o assunto é um só: o Sheik do PSG e o futuro do Vitória. Se tudo isso se confirmar, estaremos diante de um dos maiores capítulos da história do futebol brasileiro. Se não se confirmar, pelo menos ficará marcado como um dos rumores mais apaixonantes e comentados dos últimos anos. E, no fim das contas, é essa mistura de sonho e emoção que faz do futebol o espetáculo que tanto amamos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.